Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito e grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue a solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia, Jesus. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito e grita alma, procurando a paz. Aleluia, Jesus. Eita glória! Estamos aqui na nossa primeira live para falarmos da imersão. Glória a Deus. É complicado, né? Imersão. Imersão é complicado? O que é imersão? O que é imersão? É mergulhar? Profundamente. Vamos abaixar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a live não está sendo pelo Mais de Cristo Menos de Mim, porque estamos trazendo algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, através da minha vida, através do que eu estou passando, e é através disso que nós vamos encontrar pessoas. Assim como eu, acredito que assim como o pastor Nori, teve e tem muitas experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo, experiências de vida, experiência profissional, experiência sentimental. Assim nós vamos falar, né, e buscar por vocês também. Tem muitas experiências, pastor Nuri? Só um pouquinho só. Só um pouquinho? Só um pouquinho, só uma vida de experiência, né? Eita glória! E é por isso que nós estamos aqui no nosso canal pessoal, né? Porque quando falamos de Cristo, é somente Cristo, né? Mais Aleluia. de Cristo. Mas não significa que não estamos falando de Cristo aqui, né? Estamos falando através da nossa vida. Na verdade, Cristo, ele é a chave de tudo que move esse programa, que move esse lugar, né? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seríamos de nós? Então, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo com Ele. Exatamente. Glória a Deus, aleluia. Amém. Pastor Nori,
gostaria que o senhor fizesse uma breve oração para nós aqui. Marcamos de começar a nossa live 10 horas, ainda não é 10 horas. É uma live descontraída, uma live, né, para falarmos de nós, abrir o nosso coração aqui como casal, como pessoa, né? As pessoas estão entrando em contato conosco, mas não sabe quem é a Suelen, não sabe quem é o Nori, né? As pessoas não sabem. E antes de tudo e mais nada, né? Nós somos cristãos e servos do Senhor Jesus. Aleluia, glória a né? Deus. Não é a pastora Suelen ou pastor Nori, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui para servir Jesus Cristo. Que diminua eu e que cresça o Senhor. Mais de Cristo, menos de mim. Exatamente. Mais de Cristo, menos dela. É isto. E vou estar compartilhando a live aqui. Tá tudo bem? Pegar. Compartilhar. Chega junto. Está compartilhando a live aqui. Compartilha também com seus amigos. Compartilha aí com pessoas que precisam. Ai, mas eu não sei quem precisa dessa live. Eu não sei do que vocês vão falar. Ok, nós vamos estar falando hoje sobre relacionamento, vida profissional, vida pessoal, vida financeira. Saúde. Né? Saúde, exatamente. Vamos estar falando de quem somos nós. E eu já faço a pergunta, quem é você? Quem é você? Você sabe quem é você? Por que estamos aqui? Quem sou eu aos meus olhos e aos olhos de Deus? E estamos trazendo aqui, né? Através do versículo, conhecereis a verdade. Você conhece essa verdade? É interessante que esse versículo ele está sendo utilizado muitas vezes por grupos políticos, por falsos cristãos também, para defender as suas teses, defender o seu jeito de pensar, o que ele está querendo dizer. E os políticos para defender o lado dele, dizendo que o que ele fala é a verdade. Mas nós precisamos de entender que esse texto ele tem um contexto. E eu gosto muito quando eu mando uma mensagem, quando eu mando uma palavra, quando eu faço uma pregação, eu peço muito para as pessoas observarem o contexto do versículo ou do capítulo que eu estou falando. Por quê? Porque um texto sem contexto vira pretexto. Eu tenho um pretexto. Que bonito isso. Um texto sem contexto vira pretexto. Pretexto para você colocar as suas próprias ideias dizendo que são de Deus. Quantos e quantos cristãos, quantas pessoas não fazem isso? Pode repetir? Contexto. Um texto? Um texto sem contexto vira pretexto. Ela gostou, você viu? Vou aderir à nossa imersão. Então nós precisamos saber o que Cristo falava quando ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava ali conversando com pessoas que eram religiosas, estavam batendo de frente com ele, dizendo que ele não era o Cristo, e ele dizendo: não, eu e o Pai somos um, o Pai e eu estamos aqui, o Pai me enviou e está aqui comigo. E ele falou: e conhecereis a verdade os libertará, eu sou a verdade. Aí você vai um pouquinho mais depois, esse foi falado lá em João 8,32, é isso? Mas tem um pouquinho para frente também, ele fala alguma coisa sobre isso aí. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos de entender que esse contexto, esse texto, ele fala propriamente do Cristo, a liberdade que ele vai trazer para nós. E é isso que nós queremos falar, sobre a liberdade que Cristo está nos dando. Ele está falando que se nós conhecermos a verdade, nós seremos livres. Livres para querer pecar ou não, livres para querer servir ou não, livres para tentar nos libertar do mundo ou não, ou de alguma amarra que nos prende. É isso. Aleluia, glória a Deus, é exatamente isso. E por quê? Por que estamos fazendo isso
isso agora? Por que desse interesse da Suelen em estar fazendo isso, né? Ela já apresenta lá o programa na rádio, Mais de Cristo, Menos de Mim, toda quinta-feira, faz live. Ela não tinha necessidade nenhuma de estar pegando mais um dia na semana. Quem é Suelen? Quem é Suelen? Quem é você? Quem somos nós? Quem é você? Então, é isso que eu quero chegar até aqui, né? Então, quem somos nós, né? E por que vivemos muitas coisas? Por que sofremos tanto, né? Sendo que a solução... Posso falar que a solução é simples? Simples. Básica. Posso falar que a solução é básica, é simples? É perigoso falar, lá vem, todo crente fala isso, que a solução é Cristo, né? Mas não é bem simples assim também, né? Exatamente. Na parte da tarde, na parte da tarde eu fiz um vídeo, coloquei lá no canal, abri aqui, ó, para caso apareça algumas perguntas, algumas coisas, aparecerem aqui para nós, tá? Pode comentar, pode compartilhar, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, essa semana tivemos muitas surpresas. Essa semana, hoje é terça, né? Terça-feira. Semana passada tivemos grandes surpresas, não é, Pastor Nori? E eu não vou te chamar de pastor, não. Acho que eu tô acostumada com... Chama de meu bem. Né, mozinho? Mozinho. Oh, mozinho. É bonitinho, gente. Eita glória! Apesar de sermos pastores, nós sabemos que existe um sumo pastor. E somos todos ovelhas do mesmo pasto. Com dificuldades, com feridas, com machucados, esperando o pastor para vir nos curar. Essa é a verdade. Então só existe um pastor. Eita glória. Então, e a semana passada, como algumas pessoas sabem, eu não vou falar todas, mas como algumas pessoas sabem, né? Nós moramos no sítio. Numa barroca, no meio do nada, no meio do mato. É um lugar na qual amamos estar, amamos ficar aqui. Né? É o nosso lugar. E a semana passada eu fui no médico e descobri, né? Eu descobri uma doença autoimune, né? O que seria uma doença autoimune? É uma doença que ela não tem cura, né? Até então, quando a médica falou, eu meio que assustei assim, eu falei, meu Deus, eu estou doente. E realmente... Não há como resolver. Estou doente e não há como resolver. Não tem cura, né? E aí aquilo foi um choque de realidade, né? E é por isso que nós vamos estar falando hoje um pouco sobre essa imersão. Vamos estar fazendo uma imersão gratuita. Já vou falar logo que é grátis, porque é grátis. Porque muitas pessoas na era do TikTok, eu não vou deixar de falar nomes, porque às vezes o Facebook derruba o vídeo, mas enquanto estiver aqui, né? Vamos falar. Vamos fazer o pinão. Então, e aí as pessoas, elas estão vendendo o evangelho. Elas estão vendendo orações, elas estão vendendo conhecimento. É claro que cada conhecimento tem o seu valor. Às vezes buscamos por conhecimentos, estudamos, investimos, né? Muito para saber mais, né? E só que essa imersão é uma imersão de autoconhecimento através do Espírito Santo de Deus. Na verdade, esse é o nome, uma imersão para autoconhecimento através do Espírito Santo de Deus. Ah, Suelen, mas por que você está falando isso? Você falou que estava doente, aí você falou que tinha uma doença autoimune. Realmente. Mas eu vou explicar mais quando esse projeto já estiver pronto, né? Por enquanto, estamos ainda nas pautas e é por isso que estamos aqui. E é por isso que eu quero falar com você que se encontra doente
E eu não estou falando isso sobre religiosidade, não estou falando isso porque todos falam que Jesus cura, porque todos falam que... Não, né? Como eu falei no vídeo, né, de manhã, né? É muito fácil a pessoa chegar e falar, olha, Jesus te ama. Eu sei que ele ama, mas e aí? E o meu problema? Como que eu vou fazer para sanar isso? Não, Jesus cura, tá? Eu sei que Jesus cura, mas e aí? Né? Quem tem a capacidade, quem tem a fé, quem tem o poder nas mãos de impor as mãos sobre o outro, sobre o seu irmão e curar o que ele tem, né? Como muitos discípulos faziam. Correto, pastor Novo? Correto, perfeito. Exatamente. E é isso que eu vim trazer, sabe? As pessoas estão entrando em contato conosco através do e-mail maisdecristo.menosdemim@gmail.com. Estão mandando seus testemunhos, estão mandando, né, as suas histórias. E eu me deparo com mães que estão doentes através dos seus filhos, né? Porque não tem uma estrutura familiar, não tem uma estrutura para resolver os problemas dos filhos, e é os filhos que têm que cuidar dessas mães, os filhos que têm que cuidar desses pais, porque os pais mesmos estão sem estrutura nenhuma, psicológica, sentimental, não teve quem ensinou, e às vezes aprendemos coisas erradas, fazemos as coisas erradas, e a gente acha que aprendeu e ensinamos errado. Nós vemos aí quantas religiões tem no mundo. Cada uma quer ensinar do seu jeito. Muitos querem deixar a Bíblia de lado. Às vezes falam que usam a Bíblia, mas deixam a Bíblia de lado. Quantos professores de quantas coisas existem no mundo? Cada um defendem a sua tese, defendem o seu raciocínio. E nós vemos que nós nascemos conhecedores de Deus, conhecedores que não devemos errar, que não devemos pecar. Nascemos assim. Eu sou testemunha viva, eu lembro. É difícil você acreditar. O pastor Nolo lembra de quando ele era bebê, eu lembro de quando eu era bebê. Eu lembro dos meus pensamentos quando eu estava crescendo. O mundo vai corrompendo, vai tirando aqueles valores que você tem com Deus quando você é criança. Se você entrar lá no fundo, lá no seu íntimo, você vai ver que quando você era criança você tinha um pensamento puro e de repente, com os acontecimentos na sua volta, foram corrompendo, até você virar pecado completo, né? A Bíblia diz que a gente já nasce do pecado, já nasce do desejo carnal, já nasce da genética que vem dos passados, que é outra coisa que tem para falar aí, da genética daqueles que foram nossos pais, nossos avós e tal. E a gente nasce com do pecado. Mas só que nós somos de Deus, nós fomos criados como homens e mulheres de Deus, ali no ventre da nossa mãe. Só que o mundo, dependendo de onde você nasceu, ele vai se encarregar de te educar com algumas falcatruas, com algumas mentiras, com alguns erros, né? Não fica longe, não. Quem aqui nunca ouviu, talvez os mais antigos, cuidado com o homem do saco, ele não vai sair na rua, não. Tem um homem do saco ali, ele vai te pegar. Cuidado com o bichão, cuidado com o bicho-papão, ele vai te pegar, né? E muitos contos, muitas coisas, e vai trazendo aquilo dali e vai corrompendo as pessoas, vai corrompendo as vidas. Quantos já nascem num lar pecaminoso, cheio de erros, cheio de falha, e ele já começa a embalar a sua vida daquele jeito. E vai daquele jeito. Um dia ele foi criança, ele foi inocente, ele foi junto com o pai ali, comendo, só que ele deixou a sua inocência passar. Exatamente. E através disso que eu quero, compartilhando a live aqui também, você que está assistindo a live, compartilha. Temos muita coisa para falar ainda, tá? Juntamente com o Espírito Santo. Vamos falar de nós, vamos falar da nossa vida, vamos falar desse acontecimento, dessa doença, vamos falar de outros tipos de doenças, né? Mas, primeiramente, o que eu recebo muito e-mails, né, das pessoas que mandam e-mail para nós, falando sobre relacionamento, falando sobre o casal, né? Falando sobre
a maioria dos e-mails das pessoas que entram em contato conosco são mulheres, né? E essas mulheres reclamam da situação que vivem em casa, essas mulheres reclamam da situação do marido, reclama do marido, né? Reclama dos amigos do marido, da família do marido. Então são pessoas que reclamam muitas vezes de muitas coisas, né? E essa semana eu até fiz um vídeo da pipoca. Ah, o piruá? Piruá, né? Então você que não sabe o que é piruá, tem aí no meu Facebook aí. É aquele milho que você coloca a pipoca para estourar, você põe lá o óleo, a manteiga, aí coloca lá. E depois tá tudo estourado, que a pipoca já tá queimando, que você tira, tem aquele milho. Que não estourou, que não quis estourar. Exatamente, aquele milho que não quis estourar. E fica aquele milho feio, aquele milho carrancudo, meio queimado, meio oleoso, aquela coisa, sabe? Ele não se deixou, né, se transformar através do fogo. E aí eu falei que existe muitos piruá por aí, né? Que não se deixa se transformar através do fogo do Espírito Santo, né? Através daquela energia que Deus nos renova toda manhã, né? E um tempo atrás, eu acho que um tempo atrás, eu acho que todos nós foi ou ainda é um pouco piruá, né? Eu acredito que o cozinheiro que aproveitou o piruá, eu acho que ele conseguiu nos aproveitar e fazer a gente estourar, né? Ou muitos de nós ainda estamos meio piruá. Na verdade, a gente até mastiga o piruá e morde ele. E aí joga. Gostosinho, né? Tem que engolir, né? Do mesmo jeito. Aqui é sítio. Então, deu piruá, você joga pras galinhas, galinha come tudo. Então é isso. Então são pessoas que reclamam. São pessoas que reclamam, sabe? Reclama. Se chover, podia estar calor. Reclama. Se fizer calor, podia estar frio, né? Se fizer frio, poxa, cadê a chuva que não aparece? Só vem esse frio chato. Exatamente. Tudo é motivo de reclamação. Às vezes passa-se um dia inteiro reclamando. Às vezes tudo é motivo de briga. Tudo é motivo de briga, né? Briga também, né? Quando a cama não tá arrumada, quando a toalha não tá no cesto. Isso nós estamos falando coisa de casal. Né? Relacionamento. Né? E briga até porque o pato entra dentro da área, o cachorro faz arte. Gente, que não acontece essas coisas, não? Acho que em todo lugar acontece. Né? Em todo lugar acontece. E as pessoas acabam perdendo a essência, perdendo a intimidade em si. Né? Briga com o seu marido, briga com a sua esposa por causa de detalhes que é necessário a paciência, é necessário o amor, é necessário a gentileza, é necessário a empatia. E nós, muitas vezes, nós mulheres, agora acho que o povo vai brigar comigo. Vai, por quê? Nós mulheres é meio chata. Só por falar, vamos brigar com você só por falar a verdade? Eu quero dizer, não, perdão, meus irmãos, perdoa. Nós mulheres, não, mas tem um negócio. Tem homem chato também, viu? Eu sou meio chatinho. Não, tem homem chato, mas tem mulher também que, pelo amor de Deus, mas não é questão da mulher em si, né? Às vezes é a forma com que ela foi tratada em casa, a forma com que ela cresceu, a forma com que ela viu os pais sendo tratados, né? Tem muito isso, a forma com que, às vezes, com a idade, né? Chega a menopausa, chega os problemas hormonais de infância, adolescência, né? E isso acaba causando muitas outras doenças mentais, né? Doenças psicológicas, doenças físicas, né? E até mesmo o espiritual, porque o diabo ele vai usar essa estratégia, né? Da falta que nos tem alguma vitamina no nosso corpo, algum hormônio no nosso corpo, e vai acabar lançando setas para que a gente venha perder a nossa essência,
né? Para que a gente venha perder o amor, a confiança, né, que temos um no outro e acaba pressionando a nossa cabeça, nos colocando preocupação, nos colocando a fadiga, nos colocando crises de ansiedade, plantando tristeza em nossos corações. Quando não ataca nós, ataca os nossos filhos, né? E existem mães sofrendo porque os seus filhos sofrem bullying na escola, na faculdade, né? Se bem que no meu tempo bullying era normal. No meu tempo também, eu não vou falar meu apelido aqui porque eu não gostava. Também não vou falar o meu. Mas alguém sabe, alguém que está assistindo sabe. Oh, meu Deus! Hoje não, hoje não. nós estávamos conversando aqui à tarde, nós discutimos bastante sobre o assunto, né? Falamos até sobre alguns médicos, alguns psicólogos que falam sobre esse assunto aí. Antigamente não havia lei contra o bullying, né? E muitos de nós, ainda que tenhamos passado por esse estágio do bullying, e superamos e fomos para frente. Hoje nós vemos aí o bullying sendo colocado uma lei contra isso aí, não pode isso, não pode falar aquilo, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Porém, as pessoas sentem muito mais atacadas à questão do bullying e agem muito mais no seu intelecto, na sua mente, no seu coração, no seu dia dali para frente, do que antes. Antes era uma coisa tão normal e banal, passava, né? E vida para frente. Já hoje não. Hoje, dependendo do que você falar para uma pessoa, entra a tal da depressão, entra a vários outros setores, outras formas de se pensar que destroem a vida da pessoa. Essa é a verdade. Então, mas entra naquela questão que nós falamos, né? Antigamente, tudo era mais saudável, né? O que a gente comia, né? Exato. O trigo, o pão, né? O alimento, o arroz, até mesmo a carne, né? A carne não tinha tanto veneno, tanto remédio, né? Agrotóxico nas plantas, nas coisas, tudo. Então, a gente não tinha falta, né, de algumas vitaminas no nosso corpo, mesmo porque entre aspas, os alimentos industrializados, né, por exemplo, o refrigerante, essas coisas, era só em datas comemorativas. Sim. Né? Verdade. Quem é mais velho, dia de domingo, no Natal, no Ano Novo, quando se reunia a família. Então, hoje em dia, tá tudo liberado, tá tudo normal, e isso acaba prejudicando a nossa saúde. A nossa saúde física, que é o que eu quero falar para vocês aqui, a nossa saúde física acaba fazendo com que a nossa saúde psicológica também entra, né, em abalo. A nossa saúde psicológica sendo abalada, o nosso lado espiritual, a nossa vida espiritual vai ser abalada também. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, o que foi colocado em meu coração para estar fazendo essa imersão do alto do conhecimento através do Espírito Santo? É entender que nós somos carne, nós somos humanos, semelhança de Deus, porém nós vivemos aqui na Terra. Exato. Né? Nós somos carnais, nós temos que procurar melhorar. E não é porque... um exemplo, não é porque, digamos, eu tenho diabetes que eu tenho que aceitar ou somente tratar. A gente tem que investigar a causa, né? Quem é da área da saúde, quem entende um pouco mais, vai saber do que eu tô falando, né? Tem que tratar do porquê aconteceu isso. Até uns tempos atrás, a questão da diabetes. A pessoa falava assim, não, é porque o meu avô tinha, meu pai tinha, minha família tinha, então eu tenho. Mas foi comprovado pela ciência que a diabetes, ela tanto pode vir por situação do pai ou da mãe que teve, passou na sequência no nascimento, ou pode ser pelo remédio que você toma, ou pode ser por algo que você pegou aquele hábito de comer.
Até porque até a diabetes que dizem que é hereditária, que é de pai para filho, também é porque a mãe ou o pai tinha aquele ritual de comer certas coisas e aquilo dali causou uma diabetes. E aí você aprendeu o hábito de comer as mesmas coisas porque você viveu, você nasceu ali, então você passou a ser diabético também. E existe a diabetes psicológica também. Emocional. Existe a diabetes espiritual, existe também. Ah, não, mas existe demônio que pode. Inclusive eu quero falar também, até para descontrair um pouquinho, existe também a diabetes. A diabetes é a pior de todas. Quando você já está encruado com Satanás e tem problemas por causa disso. Então foi só para descontrair. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que esses problemas causam coisas no corpo. Em qualquer sistema que eu falei para você, espiritual, saúde, familiar, ou coisas que você comeu, ou do remédio, ele vai trazer alguns problemas para você. É sobre isso que a Su vai trazer, vai desenrolar isso para você. Exatamente, nós vamos estar preparando aí essa imersão do autoconhecimento através do Espírito Santo, né? Como que chegou mais gente na live aqui, eu tava falando que semana passada, né, o negócio da doença autoimune que não tem cura, e sem saber isso acabou trazendo para mim, né, para Suelen, outros problemas, outros tipos de doença, né? Não somente a doença física, mas também a psicológica, a emocional. E quando você vai no médico, você faz os seus exames de rotina, tá lá, todos os seus exames de rotina, e aparece alguma coisa, ou você tem alguns sintomas de alguma coisa, uma tristeza, né? Tem pessoas que vai se encaixar no que eu vou dizer, né? Tem pessoas que já perderam os seus filhos para droga, perderam seus filhos para o mundo, perderam seus filhos para Satanás, né? Já não vive mais neste mundo aqui. E mães sofrem, as pessoas sofrem, né? Mães sofrem com isso. E aí você vai no médico, aí o médico fala assim, olha, a dor do luto, isso, vamos ter que tratar, vamos ter que tomar um antidepressivo, e essa live vai cair. Vamos ter que tomar um antidepressivo aí, e aí você acaba tomando esses remédios, né? Por conta dessa tristeza, desse desânimo, dessa dor no luto. Porque Jesus falou, não falou, pastor Nori, que no mundo teríamos aflições? Mas tem de bom ânimo. Então, ele venceu o mundo. Mas falou isso, não falou? Falou que ia vir dias. A questão é até mais complicada. Ele falou assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A pergunta correta é como ele venceu o mundo. Como foi a estadia dele aqui na Terra e como foi que ele fez para vencer o mundo. Aí tem muita gente que começa a pensar, mas como que foi? Será que foi o jeito dele viver, o jeito dele... Não, ele venceu o mundo no sofrimento, na luta, na dor, na cruz, sendo cuspido, escarrado, xingado. E algumas pessoas acham que esse versículo é assim, e tu também vencerás. Não. Tá escrito, pastor? De bom ânimo, na maior, de carrão tal, vai vencer. Mais ou menos assim. E é isso que eu quero dizer pra vocês, né? É isso que eu quero falar. E aí a gente vai ingerindo essas medicações e não vai dando certo. Não vai dando certo. Passa 3 meses, você faz o exame, você vai lá de novo. E vamos colocar um mais forte. Eu não tô dormindo. Vamos colocar um pra dormir. Mexeu no meu rim. Vamos fazer um porrim também. Vamos fazer um porrim também. Nossa, atacou o colesterol, triglicéridos. Então. Vamos lá. Vamos no remédio. Vamos.
Entendeu? E aí você vai ingerindo. Com esse tanto de medicação... Causa outros problemas. Aparece o quê? A diabetes. Ah, vamos colocar remédio para diabetes. E aí você vai tomando. E a sua cabeça vai virando um cenário de luta. Um cenário de sofrimento. Um cenário de que Deus não te vê, de que Jesus não está fazendo nada. E aí você acaba por desacreditar naquilo que a palavra fala. Que Cristo cura, que Cristo liberta. Ah, mas essa menina vai falar de novo de Cristo. Vai falar que Cristo cura, Cristo liberta, Cristo isso, Cristo aquilo. Mas ele cura e ele liberta. Ele cura, sim, ele liberta, sim. Só que precisamos ter fé. Precisamos entender o nosso propósito aqui. E para isso a gente precisa entender quem sou eu. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? E aí você acaba pegando para si aquilo. Ah, eu sou uma pessoa depressiva. Eu tomo remédio de depressão há muitos anos. Eu sou uma pessoa que tem diabetes. Eu sou uma pessoa que tem o colesterol. Eu tenho o trigo. Eu sou uma pessoa que, a minha saúde não é boa. E às vezes a causa disso, o que ocorreu tudo isso, não é que a idade apareceu, mas o nosso corpo às vezes tem falhas de vitaminas, falhas de cálcio, zinco, um diagnóstico certo. Um diagnóstico certo para que você venha tratar a causa. O porquê que eu estou com essa tristeza tem uma causa, e a causa não é só as lutas do dia a dia, como nós estávamos falando da alimentação. Antigamente nos alimentávamos bem, hoje em dia não. Por mais que a gente queira nos alimentar bem, sempre vai ter aquele alimento que tem veneno, que tem remédio, que tem agrotóxico, e a gente vai se entupindo com os nossos próprios remédios, e a gente acaba se tornando uma bomba. Uma bomba relógio. Uma bomba relógio. Programada para explodir. E aí eu pergunto para vocês, será que nós conhecemos mesmo a verdade? Como João diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Será que eu sei quem eu sou? Porque todo mundo fala que nós somos a imagem e semelhança. A palavra fala que somos a imagem e a semelhança. Mas será que eu conheço a semelhança de Deus? Eu conheço a imagem de Deus? Eu conheço Deus pessoalmente? Sem saber o que o outro está me apresentando? Ou eu conheço Deus só de ouvir falar da boca dos outros, as experiências dos outros, a cura dos outros, a libertação dos outros, Então, da onde você aprendeu as coisas de Deus que você sabe? Da onde você aprendeu que Deus é bom, que Jesus cura? Aonde? Você aprendeu isso da onde? Você ouviu falar alguma coisa sobre isso? Entende? Então, isso mexe muito com o nosso pessoal, com o nosso espiritual, com o nosso financeiro, Porque tem aqueles que vêm ensinar para nós que se nós não formos fiel a dízimos e as ofertas, a nossa vida financeira também não vai ser, Então, tem aqueles outros que falam, se você não tiver o óleo de Israel... O óleo do Mar Morto. A água do Mar Morto, você não vai ser curado. Então, tem muitas
muitas crendices, muitas religiosidades que... Muitas coisas que nem são bíblicas, estão na Bíblia, mas não são bíblicas. Exatamente. Não são, uma questão, é a mesma coisa eu pegar um versículo aqui e falar que você tem que se batizar, aí você vai lá, meu filho tem que batizar, eu vou lá desculpa eu falar isso aí, mas eu vou lá e vou batizar meu filho. Não, quando você conhece a verdade te liberta. Aí você fala assim, eu quero me batizar. Aí você vai e se batiza, mas você já tem conhecimento do que você está fazendo e o que você quer. Não é bem o texto, né, que você estava falando, mas ele vem a calhar. Não, vem. Vem a calhar, nós precisamos de entender isso. A gente tem que observar essas palavras e vir à tona. Eu quero até ler aqui no mesmo capítulo João 10, deixa eu ver se é isso mesmo. João 11, versículo 25, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Então nós precisamos de entender que, eu estou passando... tem gente, eu queria até comentar isso aí, tem gente que, eu vou tirar minha vida, porque eu não consigo me libertar disso, eu não consigo me libertar daquilo, eu vou tirar um tropeço da vida das pessoas, porque meu avô volta lá naquela hereditariedade, que não tem nada a ver. A hereditariedade quase não saiu, hein? Ela vem da sua mente, é você que cria. Meu pai foi bebum, meu avô foi bebum, então aí você vai lá e vai beber também. Não, mas você foi beber porque você quis. E aí você trouxe essa hereditariedade na tua mente. Mas se você não quiser, se você falar assim, não, eu não quero participar disso. Meu pai é uma pessoa muito boa, uma pessoa que merece a sua honra, merece. Mas ele teve problemas que eu falei assim, eu não quero para mim. Ele tem situações que ele passou na vida dele que eu falei assim, isso eu não quero para mim. Então, quantas e quantas pessoas vivem isso? Na questão da saúde. Porque minha mãe tinha, minha avó tinha, eu vou ter também. Minha tia tinha, eu vou ter também. Porque fulano tinha, porque Beltrano tinha, eu vou ter também. Tem pessoas que até não é nem com família. Todos que eram da minha sala passaram a ser assim. Eu vou ser assim também. Eu vi aí um exemplo esses dias na internet. Porque fulano, Beltrano ficaram desse jeito, que eram todos da minha turma. Só ficou eu de fora, será que eu tenho que ser também? Aí a própria pessoa falou assim, não, eu não tenho que ser, eu sou diferente, eu sou de Cristo, eu vou estar com Cristo. Lá vem o Nuri com esse negócio de Cristo de novo. Ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não for por Cristo, você não chega nem a Deus, você não chega nem ao céu. Mas eu estou passando por isso, Nuri. Eu estou passando por aquilo, Nuri. Mas nós temos capacidade de inverter algumas situações. Muitas vezes eu acordo meio que irritado. Talvez o dia, talvez alguma dorzinha, eu não tenho quase dor, mas eu tenho um pouquinho, sabe? E começa a ficar irritado, começa a ficar angustiado com aquilo. E eu tomo um remédio, já entrando aqui num assunto, eu tomo um remédio, e esse remédio é para tirar a cãibra. Porém, toda vez que eu tomo esse remédio, eu fiz uma operação da coluna uns tempos atrás, então eu ainda padeço algumas dores e padeço algumas situações. E eu tomo esse remédio para tirar a cãibra, porque me dá cãibra porque quando eu operei a coluna andou cortando alguns nervinhos, então eu tenho essa cãibra. Só que toda vez que eu tomo esse remédio para cãibra, no outro dia eu estou mal-humorado. O que eu faço? Eu aviso a esposa, assim, amanhã vai ser o dia. Por quê? Porque eu tomei o remedinho. Então amanhã eu vou estar meio chato. E aí eu sabendo que eu acordei chato, ela sabendo, ela vai segurar o BO,
Porque ela sabe, ó, ele tomou remédio ontem à noite. Só que eu tenho que segurar também, falando, não, eu não sou chato, eu não sou chato. Ficar assim, igual, né, os desenhos animados que eu assisti. Eu não sou chato, eu não sou chato, eu não sou chato, eu não sou chato, eu não sou chato. Pra mim ficar legal, pra mim ficar zen, pra mim ficar brincalhão, pra mim divertir minha esposa, pra me levar uma vida saudável. Então nós temos o poder de mudar, sim. Não precisamos de tirar a nossa vida para isso. Não precisamos de fazer nada que está fora do cronograma divino do nosso tempo para isso. E é isso que eu vou deixar com a sua agora para ela resolver para você. Inclusive até existem pessoas, no plural, pessoas que nos pedem oração, ou que eu vejo, né, de participar de grupos, né, falar com pessoas que sempre conhece alguém que, ó, fulano tentou ir pro além. Fulano tá querendo ir pro universo, vamos colocar assim. Entende? Mas por quê? É porque chegou, porque se instalou na alma, se instalou no coração a desconfiança, a preocupação, e já tem o diagnóstico dos outros que você tem depressão, e já tem aquele diagnóstico dos outros que você tem ansiedade, e aí o diabo escuta aquilo e fala, não, vamos tacar ansiedade nela, vamos tacar as coisas para ela ter dor de cabeça, para ela ter enxaqueca, para ela ter enjoo, vamos começar a jogar esses dardos inflamados, e você tem tristeza, e você sente dor na alma, dor no corpo, dói a mão, dói os dedos, dói as pernas, dói a coluna, né, meu amor? Dói até o pensamento. Dói, tudo dói. E aquela mágoa que vai gerando o sofrimento, e aquela mágoa, aquele desespero, aquela raiva, porque as pessoas não entendem, ou que você confiou tanto em alguém, e aquela pessoa te traiu, aquela pessoa te magoou, aquela pessoa não te valorizou da maneira que você valorizou ela. E aí, com tudo isso, as pessoas acabam se retraindo, e as pessoas acabam se fechando ali, e aí você começa a ter um tipo de pensamento. Eu vou falar um exemplo agora. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Eu morava em Votuporanga, e eu comecei, depois da morte do meu filho, eu comecei a estudar de novo. Eu fiz um curso de depilação de novo, né? Porque eu já tinha feito, eu já sabia, já era profissional na área, só que eu não queria ficar parada em casa. Então eu entrei nesse curso de novo para ter o que fazer, para sair de casa, para poder estudar, né? Depois da morte do meu filho. Então vocês mães aí que vão entender, e é com vocês que eu quero falar. E aí a turma teve uma amizade ali, todo mundo, né, se relacionou, conversou, e no final do curso, quando acabou o curso, ficou uma turma ali comigo também, de meninas, né, de mulheres lá que estavam no curso lá, que a gente marcava um cafezinho, marcava uma confraternização na casa da outra, né? Ah, vamos lá, vamos fazer serviço em nós, enquanto eu faço a sua unha, você depila a minha perna. E aí era em outra cidade, mas era assim, era pertinho, Pastor Noli, era coisa de 8 quilômetros perto, sabe? E na volta eu estava de moto. Na volta eu estava de moto, as outras estavam de carro, foram indo na frente. E quem é do interior de São Paulo aqui sabe que as cidadezinhas pequenas, né, o asfalto ele não é tão bom assim, né? Não é só no interior de São Paulo, eu creio que em outros lugares também é assim. Imagina essa região aqui, as estradas, as ruas são todas boas. E aí eu sei que tinha um carro na minha frente, eu com a moto atrás do carro, não era uma rodovia dupla nem nada, e tinha uma carreta de cana atrás da moto.
E era um bitrem grandão, carregado de cana. E eu falei, meu Deus do céu, agora eu tenho que acelerar aí. Só que tinha um carro na minha frente. Então eu fiquei ali naquele meio termo, né? E aconteceu que eu não vi o buraco. Eu passei em cima do buraco, tipo, a 80 por hora de moto. Graças a Deus eu estava sozinha. E eu senti que eu flutuei. Então essas são as experiências de Jesus que temos com Deus, mesmo nós não estamos ainda nos caminhos dele, do jeito que ele nos ensinou. Deus, ele tem planos para nós, né? Como diz Jeremias 29:11, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Entende? E ali eu flutuei. E aí a moto foi perdendo velocidade e eu com medo da carreta atrás, entrei num beco, numa vala, porque também não tinha acostamento. Entrei numa vala e quando eu fui ver, os 2 pneus da moto se transformou em C. Bateu no buraco e ficou aquele C, os 2 pneus. Quando eu cheguei em casa, numa tristeza, num desânimo, porque tinha acontecido aquilo. E o cônjuge da época era aquela pessoa, tipo, que a gente recebe os e-mails, tipo, não me dá atenção, não fala comigo, sabe? Não se preocupa, não pergunta se eu tô bem, se eu não tô, não quer saber. Então a gente recebe esse tipo de e-mail também. E ali veio no meu pensamento, porque ia ficar muito caro para arrumar, né? E veio no meu pensamento de que eu era uma inútil, sabia? Tipo, o que eu tô fazendo? A pessoa que tá comigo trabalha tanto, sai de manhã, né? Vai trabalhar, e aí volta de noite. E aí tem os meus pais que me ajudavam na época, né? Minha mãe me ajudava, morava do lado. Meu pai me ajudava na época, porque tinha aquele negócio, todo aquele cuidado, porque eu tinha acabado de perder um filho. Então eu queria, entende? Veio aquele pensamento na minha cabeça de que o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou sendo inútil. Eu não sirvo para nada, né? E pessoas que querem tirar, né, a sua própria, querem ir para o universo, pensa da mesma maneira. Eu só estou dando trabalho para as pessoas. Eu só estou dando preocupação para as pessoas. Talvez muitas pessoas que estão ouvindo essa live estão desse jeito hoje. Sim, estão, porque são pedidos de oração que a gente recebe, né? E eu tô falando para vocês aqui porque a imersão vai ser sobre isso. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Né? Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa tarefa na nossa família? Qual é a nossa tarefa na nossa casa? Né? Por que estamos aqui? Eu quero abrir só um parênteses quando ela fala por que estamos aqui. Ela já disse aí o que ela já passou, o que ela já sofreu. Eu não posso dizer que eu fui o homem mais sofredor do mundo, não. Quando nós achamos que nós sofremos ou que nós temos algum problema, e se nós olharmos do lado, nós vamos ver que existem pessoas com muito mais dificuldade, com muito mais complicação na vida. O que eu posso dizer sobre o assunto que ela está falando? Eu cheguei em alguns estágios da minha vida, principalmente em um que foi o pior, né? Um dia eu, sem os meus 2 filhos, acostumado eles sempre do meu lado, e eu achei que eu era o nada do nada. E eu cheguei num estágio que... Lembra que eu falei para vocês no começo que nós temos que ter aquela situação de falar assim, olha, eu estou triste, mas eu tenho que me alegrar. Eu estou angustiado, mas eu tenho que dar um up.
eu estou quebrado, mas eu tenho que me consertar. Não aceitar a situação. Não aceitar. E eu passei por como se fosse uma situação de ver tudo que eu tinha longe, sabe? Eu fui um paizão, sabe aquele paizão que senta no chão, na terra e vai brincar de carrinho com os filhos? Aquele que tem vontade de estar direto com os filhos, que faz de tudo para estar com os filhos direto. Os dois filhos meus são uma bênção. Glória a Deus. E eu passei por isso. Só que, detalhe, foi como Elias entrou na caverna ali. Eu passei e eu sabia o que eu tinha passado. E eu sabia o que eu tinha que resolver. E eu passei como se fosse um período de luto. Morreu parte da minha vida. E aí o que eu fiz?